Vamos falar de política institucional, né? Que isso é outro absurdo, que é só no Brasil, tá? É só no Brasil isso, é só no Brasil. Põe na tela. Governo Lula faz ofensiva final por Messias e negocia cargos e emendas para tentar garantir a aprovação. Você vai... Presta atenção. Você que tá reclamando aí do fim da escala 6x1, né? Ai, nossa, é o fim da escala 6x1. Aliás, reclamando do fim da escala 6x1 não. Reclamando da escala 6x1 e achando que o fim é a solução. Eu não aguento mais trabalhar tanto. O problema é trabalhar de segunda a sábado. É mesmo? Então deixa eu te falar uma coisa. Você tá pagando imposto, amigão? Você tá trabalhando segunda, terça, quarta até a tarde para pagar imposto pro Lula jogar dinheiro em cooperativa ligada ao MST e pagar salário de cargos e dar emendas para as pessoas aprovarem o nome dele no STF. Você entendeu qual é o problema do Brasil ou não? Se você trabalhasse 6x1 e ganhasse o dobro do que você ganha, você ia reclamar? Você não ia reclamar. Porque você ia falar, beleza, agora eu estou ganhando dinheiro pra caramba, que é o ideal. Mas não, você é roubado pelo governo, tá? O governo te rouba 40% do teu salário e você está achando que o problema é o patrão que ganha a mesma coisa que você. O governo Lula faz ofensiva final por Messias e negocia cargos e emendas para tentar garantir a aprovação. Sem apoio de Alcolumbre, senadores da base contam voto a voto e prevêem placar apertado. O novo ministro responsável pela articulação política de Lula está à frente da divisão de postos em agências reguladoras. Não é mesmo? Então, os caras estão lá, né? Meu, o que você... Ô, senador Joãozinho Centrão, fala uma coisa pra mim, o que você quer? Quer um cargo em qual estatal? Você quer um cargo em qual agência reguladora? Você quer um cargo aonde? Tá? Você quer quanto de emenda pra votar a favor aqui do Messias? E já que os caras sentiram o cheiro de sangue, às vezes o cara que nem é contra o Messias, ele fala assim, meu, eu voto se você me pagar também. E aí quem é que vai pagar a conta? Você acha que é o Lula? É você, mano. É você, brother. No fim do dia você vai pagar conta de senador que nem é a favor e nem contra Messias, mas tá negociando porque falou, o crime é pra extorquir. Então vamos extorquir tudo que der. Entendeu? Só uma coisa. Ô Cluda, como estamos de audiência e like, Mulewski? Estamos com 5.461 pessoas, 2.068. Isso sim é audiência. Agora dá uma pausa. Olha pra câmera e põe a câmera. Vai lá, olha lá. É bom que você ajeitou o óculos e pôs ele exatamente no lugar onde ele estava antes. E aí você vai olhar pra essa câmera e vai falar assim, ó. Repete comigo. Vai? Você que estava me zoando. Você que estava me zoando. Porque eu não assisti Matrix. Porque eu não assisti Matrix. Você já leu O Príncipe de Maquiavel? Você já leu O Príncipe de Maquiavel? Que moral você tem pra me zoar, portanto? Que moral você tem pra me zoar, portanto? Agora, se você entrar no Valete Plus... Agora, se você entrar no Valete Plus... Você vai levar o quê? E aí agora você vai falar bem espontâneo o que ele vai levar. Olha lá, e eu vou mostrar. A nova Valete Judiciário Entre as Cordas e O Príncipe de Maquiavel. E mais uma coisa. E você que entrar nos próximos 10 minutos vai levar o quê? Baralho Valete. Aê, garoto. Entra no Valete. Porra. Vamos lá? Próximo. Os caras zóio de Lula. Você sabe o que é zóio de Lula, né? Não. É quando o cara... Aí ele fica aquela cara... Tem uma música assim. Hã? O Chorão tem uma música. Não sei. Aí o cara fica com aquele olho vermelho. Vamos lá? Emissário de Alcolumbre orienta senadores a votar contra Messias. Presidente do Senado nega. Não é mesmo? Né? E é óbvio que os caras estão fazendo isso. É óbvio que tá rolando isso daí. É óbvio que tá rolando. Desce aí, vamos ver o tamanho do nariz do Alcolumbre. Eu sempre me impressiono com esse nariz, cara. Não parece que foi colocado? Não parece que os caras desenharam o nariz normal. Não é normal. Heloísa, pelo amor de Deus, não é o nariz normal. Nessa foto tá normal. Você vai dizer que nessa foto tá normal o nariz dele. Não, o nariz dele não combina com o rosto dele. Ele tem tipo uma puta cabeçona assim, redonda. É. E de repente tem um narizico assim no meio. Pim. Calma, então. A gente vai pesquisar porque eu quero ver. Davi Alcolumbre. Pera aí, deixa eu escolher a foto. Pega essa da direita, total da direita ali, ó. Essa, vai lá. Cara, pra mim parece nariz normal. Ai. O que você vê de anormal, velho? O nariz dele é muito pequeno pro rosto dele. É um nariz muito, muito pequeno. Ah, sim, tá bom. Mas tirando isso, é só isso? Sim, é só isso. Mas, meu Deus. É que eu sou um cara observador, cara.
Ele tá desarmonizado. Meu Deus. Vai lá. Próximo. Próxima? Próximo, a gente sabe que tá rolando isso, né? E aí vamos falar do quê? Vamos falar de INSS? Antes de falar de Forcarinho? Antes de falar do Flávio e antes de falar do Renan? Que eu não vejo a hora de chegar no Renan, tá? Delação do escândalo do INSS vira motivo de batalha entre PGR e PF no Supremo. Acordo de empresário Maurício Camisotti foi enviado ao STF há algumas semanas. Olha quem chegou aí, ó. Olha quem chegou aí, ó. Todo decomposto, hein? Vai lá. Desce aí um pouquinho, desce aí um pouquinho. Vamos ver o que tem aí de bom. Vamos lá. A investigação do escândalo do INSS completa 1 ano na semana. E aí a Polícia Federal e a PGR estão ali... Mano, eu que controlo. Não, eu que controlo a delação, né? A Procuradoria não reconhece negociações feitas isoladamente pela FPF e deve pedir providências a André Mendonça, seguindo o mesmo roteiro adotado na colaboração de Mauro Cid, quando a Procuradoria chegou a atacar e desqualificar os depoimentos do delator. No caso de Cid, a delação foi mantida pelo ministro Alexandre de Moraes, mesmo diante da contrariedade da PGR. No caso das colaborações do INSS, o ministro André Mendonça deve adotar critérios rigorosos para avaliar os depoimentos prestados, as provas de corroboração apresentadas e a efetividade dos fatos delatados para avaliar a concessão de benefício e devida homologation. Desce aí um pouquinho. Isso aqui, cara, precisava chamar um jurista, tá? Assim, especializado em direito penal, porque realmente existe uma intersecção ali, tá? O quanto que é papel da PF, o quanto que é papel da PGR fechar os acordos de colaboração. Não é mesmo? Eu nem sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Você estuda o que, Heloísa? Eu faço faculdade ainda, acabei de terminar. Você vai fazer o quê? Economia. Pessoal, ela tem só 16 anos. Desculpa, ela vai chegar lá, tá? E é isso aí. Vamos lá. Sim, eu sou muito nova. Mendonça recebeu os anexos, tá, beleza. Olha lá. Se não conseguir evitar a delação exclusivamente da PF, a PGR poderá pedir mais provas, detalhamentos ou novas exigências, né? Desce aí um pouquinho. Acabou. Sei lá, ou nesse caso específico, tá? O que tá acontecendo e é óbvio. A PF, né, e a PGR têm os seus próprios interesses. Dizem que o diretor-geral da PF é muito próximo ao Lula. Ao passo que a PGR foi indicada pelo Lula. Então, quem será que está querendo blindar mais esse governo? Hã? Eu acho que é a PGR. Mas enfim, né? Vamos lá. Vamos para Flávio, então? Não, não é isso não. Não é esse, não? Não, você está confundindo. Não falei para você falar disso. Então vai. Você viu, pessoal, como eu sou tratado aqui? Põe na tela aí. Carmen Lúcia impede processo de ser votado no STF há 13 anos. Cara, isso aqui é outra palhaçada, né? Isso aqui é só no Brasil, né? A pessoa pede vista e já era, velho. E não devolve. Vamos lá, a ministra concedeu cautelar em processo sobre distribuição de royalties de petróleo em 2013 e nunca mais devolveu o caso para votação. Ela pegou um processo, deu uma medida cautelar, falou, não, deixa ele aqui comigo, ninguém vai mexer mais nisso. Lá em 2013 ela fez isso. E deixa assim. É muito acúmulo de poder, né, cara? Desce aí um pouquinho. Desce mais. A ministra Carmen Lúcia do STF bateu um recorde nesse mês. Mantém há 13 anos um processo parado em seu gabinete. Trata-se da medida cautelar mais antiga em tramitação na corte. Desce aí. Em 18 de março de 23, a ministra decidiu de forma monocrática suspender diversos trechos da lei aprovada pelo Congresso que trata de distribuição de royalties do petróleo e gás natural. Nunca mais devolveu o processo para julgamento no plenário. Pelas novas regras, os estados produtores, sobretudo Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, que detinham 26% dos royalties, passariam a receber 20%. Em contrapartida, a fatia destinada a estados e municípios não produtores subiria de 8% para 40%. A mudança buscava reduzir a concentração de receitas em cidades produtoras, ampliando a repartição entre entes federativos, embora impactados pela atividade, não participavam diretamente da extração. Então, basicamente é o seguinte, você sabe que todo o petróleo extraído em solo brasileiro há de se pagar royalty, seja pela estatal brasileira Petrobras, seja por pela Statoil, que é norueguesa. Qual é o problema do que eles estavam falando? Vamos supor que você tem uma cidade aqui, e nessa cidade está se explorando petróleo. Eu, cidade vizinha, vou sofrer as consequências dessa exploração. Por quê? Porque vai ter mais caminhão circulando, vai ter mais gente indo para lá, vai ter trânsito, vai, ter interdição de algum ponto aqui, vai ter risco ambiental, e eu não vou receber nada de royalty. Então tem que ter uma distribuição. Essa cidade vai receber royalty, mas ele tem que distribuir para mim também.
e tem que distribuir um pouco para o Estado. E aí entre os estados também tem que ter equilíbrio. E essa conta não é fácil de fazer. Não é uma coisa que você senta lá, ó, tanto para você, tanto para você, tanto pra... Não é assim, não é simples. E aí, como a nossa Constituição de 88 é uma bosta, a quem fica a responsabilidade de decidir? Ao ministro Supremo, porque aqui é tudo assim. Qualquer dúvida que você tem, vai terminar no Supremo. E como a gente é ainda mais desestruturado, fica na mão de uma pessoa. Então, uma pessoa, que é a Carmen Lúcia, ela pode decidir o destino de cidades inteiras e simplesmente travar o processo e deixar lá 13 anos. Independente do mérito da questão, se você é contra, se é a favor, não importa. Tá? A maneira como ela está sendo julgada está errada. Tá? Está errada. Não é mesmo? Olha lá. Desce aí um pouquinho. Enquanto o processo não é liberado para julgamento, permanecem em vigor os critérios da distribuição anteriores à lei Tarará, né? Ao longo desses 13 anos, o caso chegou a ser pautado para julgamento no plenário, mas sucessivos recursos da própria relatora impediram seu desfecho. Atendendo pleitos de estados interessados, Carmen Lúcia suspendeu reiteradamente a análise sobre o argumento de que havia espaço para a construção de um acordo federativo. Entendimento que jamais se concretizou. Desce aí. Então, é isso, né? Parabéns. Parabéns, Brasil. O STF tá muito bom, tá? Acho que é assim que a gente constrói um país seguro. Por isso que aqui no Brasil é tudo... Qual a segurança jurídica que você tem se uma pessoa, ela pode simplesmente pegar um processo e travar por 13 anos? Hein? Manda pra mim no privado essa notícia, por favor. Sim. Esse é o Brasil que você vive, não é? Esse é o país que você vive, né? Vamos lá, temos mais? Temos mais? Põe aí na tela. PGR arquiva pedido para investigar Gilmar Mendes por homofobia. Cara, eu vou te falar uma coisa. Qualquer pessoa no Brasil pode ser enquadrada no crime de homofobia, né? Porque aqui, qualquer coisa que você falar, você pode ser enquadrado, né? Agora, você tentar enquadrar um ministro supremo no crime de homofobia, mano, você acha que vai rolar mesmo? Você acha que vai rolar? Pelo amor de Deus, desce aí um pouquinho. A PGR arquivou nesta segunda-feira um pedido para abrir uma ação civil pública com Gilmar Mendes devido às declarações do ministro em que cita homossexualidade como uma possível acusação injuriosa contra o pré-candidato do Novo à presidência da República, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Que isso é outra coisa, isso tem a ver com o Renan, tá? É impressionante como o Zema, que é um insosso, é uma bolacha de água e sal, sem água e sem sal, né? Ele ganhou este presente, né, do Gilmar Mendes, simplesmente resolver arrumar uma briga com ele e fazer ele crescer. É isso, né, Gilmar Mendes? Foi isso que você conseguiu, né, cara? Você conseguiu isso aí, cara. E aí, no meio dessa briga, ele vai lá e cita a sexualidade do cara. Que palhaçada, né, velho? Desce aí. Ao analisar o caso, a PGR considerou que a declaração de Gilmar, que numa entrevista indagou aos repórteres do site Metrópolis se não seria ofensiva à fabricação de bonecos do Zema como homossexual, foi reconhecida pelo próprio Gilmar como inadequada, havendo retratação espontânea e pública. Assim, não se verifica no contexto apresentado conduta que configure lesão efetiva atual a direitos coletivos da população LGBTQIA+. Não é mesmo? Entendi. Então, se você fizer uma declaração homofóbica, é só você pedir isso. Ô, meu, foi mal aí, meu. A minha declaração foi inadequada, havendo retratação, né, espontânea e pública, né? O que ele falou? Foi inadequada, pessoal. Então, você tá livre disso? Lembrando que homofobia, isso é uma coisa interessante, porque olha só como o Brasil é um país esquizofrênico. Você sabe que o próprio STF equiparou homofobia a racismo. Ou seja, se você faz uma declaração considerada homofóbica, ela está no mesmo patamar, está na mesma prateleira de uma declaração racista. Isso significa o quê? Se você falar assim, mano, você é uma bichinha, isso é uma declaração que é igual, é equivalente a você falar, mano, você é um negro, você parece um macaco. É isso. Aí vamos entender. Se o PGR está dizendo que a declaração homofóbica do Gilmar Mendes não deve sofrer consequências legais, porque, segundo ele, tá? Aspas, ele declarou como inadequada, havendo retratação espontânea e pública, e a homofobia está na mesma prateleira do racismo, isso serve também para declarações racistas? Deixa eu entender. Se um dia eu chamar um negro de macaco, vai o seu negro, você é macaco, você deveria ser escravo.
declaração racista. E eu falar no dia seguinte, olha, a minha declaração foi inadequada, eu estou imediatamente perdoado e devo ficar livre das consequências legais? Porque, vamos lá, o país que nós vivemos, ele é um país esquizofrênico em relação à dosimetria das coisas. Porque houve uma decisão do STF que equiparou homofobia a racismo. Se o Gilmar Mendes pode ser homofóbico, mas não sofrer consequências porque ele se retratou, um outro cidadão pode ser racista e não sofrer as consequências porque se retratou? É uma pergunta que fica aí, velho. Você entende por quê? E aí eu vou puxar outra coisa. Por que o PL da misoginia, por que a equiparação da misoginia a racismo é uma coisa tão perigosa? Porque se tudo é crime gravíssimo, nada é crime gravíssimo. Então, vamos lá. Vamos entender alguma injustiça que pode acontecer no país. Se uma pessoa deu uma declaração absolutamente racista para uma pessoa negra, e ele se retratar no dia seguinte, ele não sofre consequência legal nenhuma. Só que se uma pessoa der uma declaração considerada misógina para uma mulher, esse cara vai pra cadeia de forma inafiançável, eu não tô entendendo, cara. Então, vamos lá. Ó, você é um negro, você parece um macaco, você tem que ser escravo. Racista, tem que ir pra cadeia. Desculpa, minha declaração foi inadequada. Você está livre da consequência. Beleza. Nossa, meu, como você tá chata hoje, você tá de chico, declaração homofóbica. Vá para a cadeia. Não vou pedir desculpa, acho que eu tenho que falar isso mesmo. Então agora você tá realmente preso por um crime inafiançável. Não me parece um país. Não me parece um país sensato. Não me parece um país onde as coisas vão dar certo. Você entende que quando a gente traz isso aqui para debate, não adianta ele falar, então você é contra as mulheres, então você é contra os gays. Não sou contra as mulheres, contra os gays, mas eu acho que a gente tem que elencar o tamanho dos problemas e onde está a linha do indesejável se tornar ilegal. Porque uma coisa é, você fazer uma declaração racista, ela é indesejável? Sim. Ela deve ser ilegal? Sim. Eu sou dessa tese. Eu acho que sim. Você tem que considerar o racismo algo ilegal. Ponto. Tá, o nazismo é desejável? Não, ele é indesejável. Ele deve ser legal? Sim. Eu devo considerar o nazismo ilegal. Beleza. A homofobia, ela é desejável? Não é indesejável. Você deve torná-la ilegal? Depende. O que é homofobia? O que é homofobia? Porque quando você pega, por exemplo, a lei da misoginia, é a mesma coisa. A misoginia, tecnicamente, é aversão a mulheres. O que é aversão a mulheres? Eu falar que uma mulher está de chico é ter aversão a mulheres? É o que eu tô falando, cara. Esse país aqui, ó, não tem como dar muito certo, não, cara. É foda demais. As coisas vão sendo feitas não à luz da lei, não à luz do que tá escrito, à luz do momento, à luz que estão a fim de fazer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.